E voltamos, programa Plantão da Tarde desta quinta-feira, você que está com a gente. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência. E agora está na hora de debater, está na hora do nosso quadro Em Debate. É isso aí, gente. Para você que está conosco, o quadro Em Debate todas as terças e quintas-feiras. Nós seguimos com temas de relevância apresentados com duas visões diferentes, levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. E hoje nós vamos debater principalmente sobre a lei da ficha limpa, destacando que com o adiamento das eleições para novembro deste ano, os candidatos condenados pela lei da ficha limpa em 2012 podem ser eleitos no pleito eleitoral deste ano. E além disso, nós vamos também falar sobre a questão dos prazos quanto às impugnações nas eleições 2020. Nós já estamos aqui nos estúdios com o professor Camilo Oliveira. Professor, muito obrigado pela presença. E também com o professor Hudson Vilas Boas. Muito obrigado, professor, pela presença. Bom, introdução que a gente traz hoje, a oportunidade do professor Hudson. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Galo. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde aos telespectadores aí da TV Plana, de Poços, região. E hoje, estamos aqui, no nosso Em Debate para poder debater a lei da ficha limpa, lei da ficha suja, muitos também chamam de ficha suja, e é uma lei que ela foi construída, ela foi muito debatida, na verdade por anos e anos, com vários movimentos sociais, com várias instituições, como a OAB, como a CNBB, coletando assinaturas, pressionando o Congresso para que ele aprovasse, é uma lei, o doutor Camilo depois pode até me corrigir se eu estiver enganado aqui, mas ela tem ali uma iniciativa popular, quando ela é votada ali no Congresso, ela é colocada na pauta do Congresso. Então, é uma lei que era um anseio da sociedade brasileira. E, como tudo, ela também tem ali as suas virtudes e os seus vícios, tem pontos positivos e pontos negativos. Então, nós aqui hoje vamos debater um pouquinho sobre esses pontos, sobre essas características da famosa lei da ficha limpa. Bacana. E agora a introdução do professor Camilo Oliveira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Galo, professor Hudson, todos que nos acompanham. Realmente, nesse momento que antecede as eleições municipais, é muito importante tratar desse assunto, que é a legislação eleitoral. Tanto a legislação eleitoral e, em específico, a lei da ficha limpa, elas são estritamente rigorosas. E elas precisam realmente ser rigorosas. Afinal de contas, em um processo eleitoral democrático, aquelas pessoas que colocam seus nomes para participar desse processo, elas realmente devem preencher alguns requisitos. E a legislação traz alguns requisitos relacionados à sua função, ao exercício de determinados cargos, à necessidade de desincompatibilização, ou seja, de se afastar do serviço público para não gerar nenhum benefício em relação a outros candidatos. E, por outro lado, ela traz também, com a lei da ficha limpa, as causas de inelegibilidade, ou seja, as regras que eventualmente algum candidato infringiu e que o torna inelegível, ou seja, o que torna não apto a participar desse processo. Isso é muito importante, Nós devemos buscar cada vez mais que as pessoas que pleiteiam cargos, elas sejam integralmente corretas, não só naqueles crimes mais graves, mas também em outros crimes que nós no dia a dia acabamos considerando menos graves, mas que na realidade são tão danosos quanto outros. Então a lei da ficha limpa, ela veio realmente para separar o joio do trigo, e ela tem realmente sido aplicada no sentido de impedir que pessoas que tenham condenação em segunda instância ou que cometeram alguma infração à legislação eleitoral possam participar do pleito. Bacana. Bom, a lei ficha limpa foi criada em dezembro de 2010, inclusive por iniciativa popular, como foi citado, com a campanha da ficha limpa pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Foram cerca de 1.600.000 assinaturas com o objetivo de reduzir a corrupção política. A lei foi sancionada pelo ex-presidente Lula no mesmo ano. Por essa lei ficou decidido que políticos condenados ou que tiveram o mandato cassado em segunda instância não poderão se eleger durante 8 anos. Porém,
Com o adiamento das eleições para novembro deste ano, os candidatos condenados pela lei da ficha limpa em 2012 podem ser eleitos. Professor Hudson, para a gente falar um pouquinho, até dentro dessa sua comparação, né, lei da ficha limpa ou da ficha suja, né? Até que ponto houve benefício pleno da questão da lei da ficha limpa, onde trouxe, né, esse combate direto à corrupção, na sua opinião? A lei da ficha limpa é extremamente importante, né, porque, como bem disse aqui o Dr. Camilo, ela separa o joio do trigo, né? Então, nós podemos, a partir dela, né, muitos candidatos ali que já tiveram condenação, né, em segunda instância, né, que já foram ali carimbados ali, né, por malversação dos recursos públicos ou outras atitudes, e muitas vezes até atos que não são ligados propriamente à administração, eles passaram a ficar a priori, né, impedidos de participar do pleito eleitoral. É lógico, né, que esses candidatos eles também podem utilizar os recursos, esgotar os recursos. A justiça brasileira ela dá essa alternativa e aí nós temos também que concordar com ela, né? Temos que aceitar, né? Então, muitas vezes a gente pode até não concordar, achar que a justiça no Brasil ela é morosa, ela é lenta, né? Ela anda a passo de tartaruga, os processos, né, andam a passo de tartaruga, mas enfim, é o sistema constitucional, né? Todo o sistema aí legal que nós temos. Então, muitos candidatos eles acabam usando ali do subterfúgio dos recursos, né? E são recursos, né, muitas vezes infindáveis, para poder conseguir homologar a sua candidatura, ter a candidatura deferida. Então, isso é uma pena, porque isso acaba deturpando a lei. Por outro lado, eu sempre tenho também um pouco de receio de como que o Ministério Público, e o Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, é um dos mais atuantes do Brasil, como que o Ministério Público, né, o grande receio que eu tenho é que o Ministério Público ele passe para o ativismo judicial. E passando por esse ativismo judicial, que é também um ativismo político, acaba muitas vezes perseguindo, né, não estou afirmando que o Ministério Público faça isso, mas é sempre um risco que a gente pode correr do Ministério Público acabar ali por perseguir determinados candidatos. Professor Camilo, falando justamente até mesmo sobre este fator da lei da ficha limpa, né, até mesmo com esses recursos, né, que foram até citados aqui pelo professor Hudson, onde nós já tivemos, digo isso em âmbito nacional, casos onde o candidato, até para o dia da eleição, o próprio eleitor não sabia se poderia mesmo votar nele ou não, se ele estaria elegível ou não, ou se poderia acontecer um processo subsequente onde ele não poderia cumprir o seu mandato. Carlos, veja bem, a Justiça Eleitoral, ela tem um funcionamento excepcional, claro, em decorrência das eleições, do processo eleitoral, da natureza partidária, mas ela age nesse período de forma muito rápida a fim de justamente evitar essa incerteza. A incerteza que determinado candidato, não apto, ele chegue até o dia da eleição e possa ser votado, acabando que infringindo aquilo que a legislação fala. É claro que existem diversos mecanismos jurídicos, recursos, meios de estender algumas discussões. Mas é importante dizer também que esses processos, eles existem justamente para quê? Que seja também ouvido o lado daquele candidato que eventualmente foi impugnado, ou seja, que ele tenha a possibilidade de apresentar os seus argumentos, as suas justificativas, evitando até o que o professor Hudson disse, desse ativismo por parte do Ministério Público, ou por parte do próprio Poder Judiciário. Todo processo, ele é uma via de mão dupla. Tem aquele que aponta algum erro, alguma falha, alguma inaptidão de determinado candidato, por outro lado, ele tem o direito de se manifestar e, eventualmente, comprovar que não é bem assim como foi colocado. Aqui em Poços, por exemplo, nós tivemos alguns candidatos que sofreram pedido de impugnação, ou seja, em que o Ministério Público ou outro partido político, ou mesmo cidadão, apresentaram alguma possibilidade, alguma causa de inelegibilidade ou alguma contrariedade à legislação eleitoral de determinado candidato, e esses candidatos, portanto, foram intimados, citados nessa ação para que pudessem apresentar suas justificativas à sua defesa. Então é importante também nós diferenciarmos o pedido de impugnação
com a impugnação propriamente dita. O pedido, ele dá abertura a um processo, e esse processo, né, como eu já disse, vai oportunizar que a outra parte responda, se justifique, se manifeste, e só a partir dessa manifestação é que o juiz eleitoral ele vai acatar ou não os fundamentos daquele pedido, tornando aquele candidato impugnado e aí sim impedido de que participe do pleito, ou realmente vendo que ele tem razão nas suas colocações e permitindo que ele siga no processo eleitoral normalmente. Professor Camilo, ainda contigo, para a gente explicar, quando a gente fala da questão de recorrer, de apresentar a defesa, existem ainda várias esferas que ele possa apresentar, né? Não é apenas uma defesa, se caso em uma primeira instância for negado, ainda pode recorrer de outra forma, como é que funciona? Exatamente, o Poder Judiciário ele tem uma estrutura, né? Então temos o juiz eleitoral, temos o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Então o candidato impugnado ou que receba alguma outra ação de natureza eleitoral, ele tem a possibilidade de, diante de uma sentença, por exemplo, não favorável a ele, de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, né? Obviamente que de cada processo é um processo, cada processo tem as suas peculiaridades, e de recorrer, inclusive, da decisão do Tribunal Regional Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Esse é o procedimento do Judiciário como um todo, mas a Justiça Eleitoral, ela tem um trâmite mais acelerado, em que o juiz tem um prazo menor para decidir, em que os prazos também para manifestação da parte do Ministério Público também são menores, justamente para dar esse dinamismo que o processo eleitoral necessita, ainda mais nessa eleição que temos aí um processo diminuto em decorrência da pandemia. E é sempre importante a gente ficar atento, né, professor Hudson, até com relação aos prazos, né, até quanto ao dia 4 deste mês, um prazo também terminou, né, para qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público Eleitoral em impugnar os pedidos de registro de candidatos que foram apresentados pelas agremiações partidárias ou coligação. A Justiça Eleitoral ela abre esse prazo para que sejam feitos os devidos questionamentos às candidaturas requeridas. E as impugnações, né, para a gente explicar, são ações judiciais que solicitam à Justiça Eleitoral o indeferimento do pedido de registro de um determinado candidato. Falando então sobre essa situação, né, nessa análise, né, no ano eleitoral municipal, como é que o eleitor deve pensar justamente com esses processos? Deve haver uma consciência, entender um pouco, né, do direito, no sentido de que, como foi citado pelo professor Camilo, em certos casos, realmente o candidato já está impugnado, está inelegível por alguns anos, até mesmo em certos casos, e por outros ainda são processos que podem reverter, não é mesmo, professor? Sim, daí a importância da população, né, ela analisar, tá certo? Nós já falamos aqui em outros programas, né, sobre o plano de governo, já falamos aqui em outros programas, essa semana mesmo, né, como que a situação do DME, que o futuro gestor ele vai ter que ter uma preocupação muito grande em relação aos recursos, né, que são transferidos do DME para a prefeitura. Então, e essa é mais uma questão que é para o eleitor poder colocar na balança. Por quê? Porque se você tem ali um candidato, né, que ele tem uma espada sobre a cabeça, tá? Aquilo que eu já disse, pode ser muito, não afirmei aqui, mas a gente sabe que existe, né, um ativismo do Ministério Público e do Judiciário, então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Mas imagine só a situação que nós vivemos quando o eleitor ele olha ali para um candidato e aquele candidato ele corre o risco de ter a sua candidatura impugnada, ou então da sua candidatura, caso ele seja eleito, ele mais para frente, né, lá no dia 2 de janeiro, né, o novo prefeito, os vereadores vão assumir no dia 1º de janeiro, ele acabar sendo afastado, né, via ordem judicial. Pode ocorrer isso, tá certo? Então é sempre importante que o eleitor ele olhe, ele fique atento. Por quê? Porque nós já vimos casos, né, de outras cidades, inclusive cidades próximas aqui, cidades do interior de São Paulo. Vou até citar um exemplo, a cidade de Paulínia, ela passou por uma convulsão política enorme agora, nesses últimos 4 anos, justamente porque o prefeito foi afastado, depois recorreu, voltou, aí depois foi afastado em definitivo, teve que se fazer, o presidente da Câmara teve que assumir, depois fazer uma eleição extemporânea. Olha quanta dificuldade acaba trazendo. E isso tudo, né, muito em cima disso, da lei da ficha limpa.
né? A lei da ficha limpa, ela é um avanço, em termos democráticos, ela é um avanço enorme. Por quê? Porque é o Estado cuidando daquilo que é seu, tá certo? O Estado, toda a estrutura nossa estatal, ela trabalhando ali para poder identificar ali os maus gestores, e esses maus gestores, infelizmente, às vezes até não é nem por vontade deles, mas às vezes acontece mil e uma razões ali, acaba ocorrendo uma malversação do dinheiro público, né, do erário. Então o Estado ele encontrou uma forma de se proteger com a lei da ficha limpa. Legal, e professor Camilo, é até importante que nós ressaltemos aqui também, atualmente o próprio TSE tem desenvolvido diversas campanhas contra fake news, porque a partir desta brecha, digamos assim, para que as pessoas possam atacar as outras, né, num ano eleitoral, infelizmente existem campanhas que não são tão propositivas, mas são mais ofensivas a outros candidatos. Todos devem ficar atentos à questão das fake news também, porque até processos hoje, né, a gente recebe muitos documentos e eles são falsificáveis também, se a gente não tiver um pleno conhecimento dos padrões que devem ser seguidos. Então, a partir de tudo isso, o cuidado que o eleitor deve ter até para compartilhar alguma informação que ele receba. Bom, a prática de fake news no processo eleitoral, ela já não é de agora. Por óbvio que com o avanço das tecnologias, a rapidez da troca de informação, ela realmente gera essa insegurança, né? Será que essa notícia que eu estou recebendo aqui no grupo de WhatsApp, ela é verdadeira? Ou que eu vi na rede social, será que aquilo realmente confere ou não? E realmente, precisamos ter muito cuidado, porque muitas informações são veiculadas, às vezes até a mando de adversários políticos, ou mesmo de pessoas que querem tumultuar esse processo, e isso gera uma insegurança muito grande no eleitor. Então é necessário que a gente, assim como todo tipo de informação que a gente recebe, nós possamos avaliá-la, nós possamos parar um pouquinho, pensar primeiro se é plausível aquela informação que está sendo colocada, se não é algo mirabolante, absurdo. A partir disso, conferir se aquela notícia tem fundamento também nos meios de imprensa tradicional, no jornal impresso, no site do jornal da internet, na TV. Então é muito importante nós, eleitores, que estamos preocupados com a nossa cidade, em eleger pessoas que realmente tenham capacidade, que a gente também possa avaliar as informações que são colocadas para não torná-la verdadeira, não tomar aquilo como verdadeiro, sem realmente fazer essa análise. E os meios de comunicação tradicional estão aí justamente para possibilitar que nós possamos alcançar informações verídicas, né? Porque o jornalista profissional, o meio de imprensa tradicional, ele tem um processo de verificação da informação para que ela seja divulgada, o que não ocorre nos grupos de aplicativos, de redes sociais. Então é muito importante, é bem pertinente a gente falar disso. E até mesmo pessoas que podem incorrer em crimes, né, professor Camilo? Exatamente. A propagação de informações falsas, ela é um crime, já é tipificado pela legislação, e ainda mais no processo eleitoral, onde é necessário um resguardo maior, dada a rapidez desse processo. Nós não podemos tomar uma informação como verdadeira sem verificar e, a partir daí, apontar qual será o nosso voto, tomando por base uma informação que não foi pré-analisada, que não foi questionada. Tá certo. Agora, considerações finais, professor Hudson. Só entrando aqui nesse âmbito aí da fake news, né, que realmente é um problema que a gente tem que ficar sempre muito atento a isso. Eu vou só pegar um exemplo aí, que não é nem um exemplo ligado exatamente ao período eleitoral, mas que recentemente uma vendedora em Juruáia, né, ela divulgou ali um vídeo dizendo que o prefeito de BH, né, ele estava mandando enterrar caixões com pedras, dizendo que aqui naqueles caixões tinham vítimas da Covid-19. Essa mulher mora em Juruáia, né, aqui no sul de Minas. O que aconteceu? Ela está respondendo a um processo, né, não sei se é criminal, como que é isso, mas ela está respondendo a um processo em BH. Então imagina ela ter que sair de Juruáia, ir em BH, arrolar testemunhas, levar também até, indicar testemunhas, levar também até BH. Olha a dificuldade. Isso tudo, gente, a gente está até falando aqui de ficha limpa, mas a fake news ela tem muito a ver com isso também. Porque vamos tomar cuidado com a propagação da fake news e, principalmente, cuidado com de onde saem essas fake news, né? Isso daí é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande,
tá certo? Se eu recebo ali uma notícia ali que eu já vejo que ela é estapafúrdia, que ela não faz sentido, sempre procurar, né, saber a fonte dessa notícia, saber se ela é verídica ou se ela não é verídica, né? E só para encerrar aqui, a lei da ficha limpa, ela está, né, ela já vale desde 2010, então a primeira eleição em que ela valeu efetivamente foi 2012, né, então ainda estamos no início dela, estamos aprendendo a lidar com ela, mas é importante que o cidadão, na hora de votar, ele procure saber como está o andamento, né, e nas questões judiciais daquele candidato que ele quer votar, seja para prefeito, seja para vereador. Professor Camilo, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de chamar a atenção por uma outra questão, né? Todo candidato ele pode ter o seu pedido de registro de candidatura impugnado, seja por um partido político, seja pelo Ministério Público, mas isso não significa que ele não está apto efetivamente a participar. Por que digo isso? Porque é importante nós analisarmos que a Justiça ela avalia todas as partes, desde o pedido de impugnação até a resposta que aquele candidato deu. Então, diante da conclusão da Justiça, é que nós podemos afirmar que determinado candidato está impugnado ou não. E chama atenção a isso por conta das diversas informações, algumas fake news, outras não, que são propagadas nesse período agora. Então é muito importante que nós, eleitores, a gente realmente tenha atenção àquele candidato que preenche os requisitos legais e àqueles que não preencham, mas também dentro daquilo que o Poder Judiciário afirma como sendo o correto. Então, é importante fazer essa verificação, nós temos eleitores que analisar efetivamente esse aspecto, se o candidato realmente preenche os requisitos, né? Já falamos aqui em outras oportunidades em relação às propostas, ao plano de governo, mas esse aspecto também é muito importante, mas sempre partindo de informações que sejam lícitas, de informações que sejam lisas, que tenham fundamentação. Tá certo, muito obrigado, professor Camilo, professor Hudson. A gente encerra mais uma edição do Quadro em Debate, lembrando que todas as terças e quintas-feiras nós teremos mais temas de relevância colocados em discussão com duas visões diferentes apresentadas pelos nossos debatedores. E claro, você que está com a gente participa também pelas redes sociais e aqui na TV Plano. Uma ótima tarde a todos e a gente se vê mais tarde. Até mais.